surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa vida com a luz, a verdadeira luz que um dia raiou em nossos corações e continua a brilhar todos os dias. Que nessa noite nós possamos não só saber que fomos iluminados, mas sentir essa luz e como ela nos ilumina todos os dias. Que o Senhor possa continuar revelando dia após dia essa luz, não só aos nossos corações, mas ao coração de todos aqueles que ainda precisam sair das trevas e vir para o lado das luzes. Fale conosco nessa noite, através da Tua palavra. Essa é a minha oração. Amém. Nossa série de mensagens expositivas aos domingos tem sido no Evangelho de João, começou no domingo passado, e ela tem por objetivo nós descobrirmos quem é Jesus. E quando nós fazemos a pergunta, quem é Jesus, ao evangelista João, ele vai fazer uma espécie de investigação judicial, para não só mostrar, mas provar para nós quem é esse Jesus a qual ele está escrevendo sobre. O objetivo dele fazer essa investigação judicial, que o resultado dessa investigação é o próprio Evangelho de João, ele já deixou claro para nós no final da sua investigação, no capítulo 20, versículo 31, ele diz que escreveu o que escreveu para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aqui é uma espécie de defesa que o evangelista está montando para apresentar diante do tribunal, o tribunal público das pessoas que insistem em perguntar quem é este Jesus. Na primeira resposta a essa pergunta, quem é Jesus? No domingo passado, dos versículos 1 a 5, João nos mostrou que ele é a palavra eterna. Palavra essa que existe antes de todas as coisas existissem, e todas as coisas que existem, só existe por causa dele. João faz questão de deixar claro que Jesus, a palavra eterna, está de um lado, e todas as outras coisas que foi criada por meio dele, está do outro lado. João faz questão de separar o lado do Criador com o lado da criação. Hoje, nos versículos 6 a 9, João vai responder-nos novamente a pergunta, quem é Jesus? Só que dessa vez, depois de já ter dito que esse Jesus é a palavra eterna, a maneira como João vai nos responder a pergunta de quem é Jesus é uma maneira fenomenal. Porque se nós entendemos no domingo passado de que ele é a palavra geradora de toda a criação, hoje à noite nós vamos aprender através de João qual é a relação dessa criação em detrimento com esse Criador. O que o ser humano faz quando ele se encontra diante daquele a qual recebeu a sua própria existência? João vai nos responder a pergunta, quem é Jesus? Mostrando para nós o lugar da criatura diante do Criador. E João começa a responder essa pergunta nos versículos 6 e 7. Olha o que ele diz aí na sua Bíblia. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse João aqui não é o evangelista. Esse João aqui, que precede o ministério daquele que virá, é o João o Batista.
E por algum motivo, o evangelista não chama esse João de Batista em nenhum momento no seu evangelho. Mas nós o conhecemos como Batista por causa dos outros 3 evangelhos. O que o evangelista João nos dá informação acerca desse homem, que ele é um homem enviado por Deus, chamado João. Quando a primeira palavra que João usa aqui de maneira proposital, ele coloca surgiu. E essa palavra surgiu aqui, ela está em contraste com os versículos anteriores que nós vimos no domingo passado. Porque no versículo 1, ele vai dizer que Jesus era aquele que é a palavra. Vocês aprenderam que esse verbo era não tem princípio, não tem início, não tem origem, ele é eterno. Mas quando ele vai falar de João, ele diz que esse João surgiu. Surgiu a partir de alguma coisa, surgiu tem um tempo determinado, surgiu faz parte da criação, não do Criador. O que João, o evangelista, está querendo dizer para nós aqui, é que esse homem que agora entra na história da narrativa sobre Jesus, é um homem que tem prazo de validade, é um homem que surgiu em determinado momento, é um homem limitado como todos nós somos. E João mais uma vez faz questão de separar. Por que João surgiu enquanto Jesus era? Porque ele está mostrando para nós que Cristo existe desde o princípio, mas João entra em cena em determinado tempo da história. Jesus, a qual esse João vai testemunhar, esse é eterno, mas João é simplesmente alguém que surgiu por causa desse Jesus. João, o evangelista, vai dizer para nós que esse Cristo a qual o Batista vai testemunhar, ele sim é Deus, enquanto João o testemunha, é homem. Nós precisamos saber qual o papel de cada personagem que está sendo inserido nessa narrativa enquanto nós estamos passando por ela. Aquele a qual está sendo enviado por Deus para ser testemunha, João deixa claro para nós que ele é um homem. Mas ele não é só um homem. Surgiu um homem enviado por Deus. Ele é homem, mas a sua missão tem origem divina. Ele é homem, mas aquilo que ele está fazendo primeiro não nasceu dele. Ele é homem, mas há uma responsabilidade, uma notoriedade, um peso naquilo que ele está fazendo, porque não parte dele, vem antes dele. Enviado por Deus é a origem da sua missão. Ele é um homem enviado por Deus. Se a princípio João não quer que nós o idolatramos, porque esse João é homem, em segundo lugar, ele não quer que nós o desprezamos, porque aquilo que ele está fazendo primeiro nasceu em Deus. E isso aqui deveria produzir em nós pelo menos 2 coisas. Primeiro, humildade, depois dignidade. Humildade porque aqueles a qual Deus chama para ser testemunha da luz, são meros mortais. Homens de carne e osso, com as suas fraquezas e os seus pecados, com todos os seus sentimentos, com as suas dores, com as suas histórias, com os seus corações quebrados. Deus usa homens. Mas nunca se esqueça que aqueles que Deus usa são homens. Por mais bonito que fala, é homem. Por mais inteligente que pareça ser, é homem. Por mais poder aquisitivo e social que ele tenha diante daqueles que estão à sua volta, nunca devemos nos esquecer que aqueles a qual Deus usa são homens. Mas por via das dúvidas, para que ninguém menospreze pelo fato dele ser homem, é um homem enviado por Deus. Aquilo que ele está fazendo tem origem unicamente na pessoa divina. Por isso nós devemos dar crédito ao que ele está fazendo, independentemente dele ser homem. Apesar das suas fraquezas de homem,
Apesar das suas limitações de criatura, João deixou claro para nós, ele não é o Criador, ele surgiu a partir dele, mas ainda assim é alguém enviado por ele. Nós devemos reconhecer que aquelas pessoas levantadas por Deus nunca deixam de ser homens. Homens falham, homens caem, homens pecam. Por mais que eles caem, falham e pecam, aquilo que eles estão fazendo diante dos nossos olhos, se é missão enviada por Deus, devemos prestar atenção naquilo que Ele está falando. Mas por que Deus usa homens que são falhos, quebrados e pecadores? Porque não tem outro tipo de gente para usar. Se Deus quer testemunhas sobre Ele na terra, Ele tem que contar com os homens. Não precisaria. Ele poderia fazer de maneira sobrenatural, mas por privilégio, por cooperação, por amor a nós, nos deu a responsabilidade de cooperarmos com o avanço da sua obra, de testemunhar acerca daquele que está vindo ao mundo. Surgiu um homem enviado por Deus, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Preste atenção nessa palavra aqui, testemunha. Ela tem a origem na palavra martiria, de onde vem a nossa palavra mártir. Essa palavra testemunha vai nos acompanhar durante toda a nossa travessia no Evangelho de João. E testemunha aqui é o quê? É alguém convocado para testemunhar acerca de alguém diante de um tribunal. Eu não disse que João estava montando a defesa acerca de Jesus? Quando João diz que surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele convoca esse João, o Batista, para ser testemunha no tribunal público acerca de Jesus. Venha cá, João, você será testemunha e testificará acerca da luz. Ele é convocado diante do tribunal público para ser testemunha com um único objetivo, testificar. A palavra original testificar aqui é a mesma martiria. Ramificações. Essa palavra, a família dessas palavras, vai aparecer cerca de 47 vezes só no Evangelho de João. E o que João está querendo enfatizar aqui quando ele diz sobre testemunha, ele está falando acerca do papel da criação quando se encontra diante do Criador. Se nós queremos saber qual a relação da palavra eterna que existia antes da eternidade para aquela criação a qual surgiu a partir dele, João está mostrando para nós que todo aquele que tem um encontro com a luz que iluminou a sua vida, a partir de agora, testemunha acerca daquela luz que ele encontrou. É impossível uma criatura, na busca ansiosa pelo seu Criador, ao encontrá-lo, porque ele decidiu se revelar, a partir desse encontro, ela não se tornar automaticamente uma testemunha do encontro que ela teve. João é convocado para testemunhar, testificar acerca da luz. Olha que interessante, a testemunha nunca é convocada para testemunhar acerca de si mesmo. Ele é chamado para testificar acerca da luz. Porque esse é o papel das testemunhas. Dar testemunho daquilo que ele viu, dar testemunho daquilo que ele presenciou, dar testemunho de fatos que não aconteceram em volta dele. A testemunha aqui precisa relatar a verdade que aconteceu sobre o outro, diante dos seus olhos, com ele ou em sua circunstância. A testemunha não fala de si. Testemunha é sempre convocada para falar acerca de alguém. E é exatamente aqui que nós precisamos entender o papel da criatura diante do Criador. Porque os cristãos, quando são chamados e enviados como testemunhas, eles não são enviados a vender uma ideia ao mundo, e o mundo, se comprar, vem para a igreja para dar 10%. Não é nada disso. Os cristãos, quando são enviados como testemunha,
Eles estão sendo enviados por algo que os encheu por dentro, por algo que eles encontrou de fato, e agora querem, por causa desse encontro, levar outros a encontrarem também aquilo que ele encontrou. Esse é o objetivo do testemunho. O testemunho quer fazer com que os outros percebam, saibam, experimentam aquilo que ele mesmo experimentou em sua própria vida. Nós não falamos de outra pessoa, se não for a pessoa bendita daquele que nos encontrou. Nós não somos chamados a falarmos de nós mesmos, como que se aproveitarmos a oportunidade para encaixar a nossa vida e aproveitar o hype de Jesus para sermos exaltados junto com Ele. Já viu gente assim? É chamado para testemunhar, só fala de si. Outro dia me enviaram um vídeo de uma pregação, falou: olha aí, pastor, que pregação bacana. Eu assisti 10 minutos de pregação. No final, eu falei com o meu concunhado. Falou muito, só faltou Bíblia. Falou de quando nasceu, falou de onde viveu, falou de como converteu, como que prega, para onde que vai, quantas agendas tem. Mas cadê a Bíblia? Aonde que Jesus é o centro dessa história? Você é testemunha de quem? De você mesmo? Qual é a pessoa a qual você está testemunhando? Da sua própria história? Quem você quer que as pessoas vejam ao olhar para você? Você mesmo? João está dizendo que assim como o Batista foi convocado para testemunhar não dele, mas acerca da luz, todos nós também somos chamados a comparecermos a esse tribunal público, queira você ou não. Quando as pessoas te observam no trabalho, elas estão vendo alguém. Quando as pessoas te observam dentro de casa, elas estão vendo alguém. Quando as pessoas veem você passando pela rua, elas estão vendo alguém. A pergunta que fica diante de nós é: quem você está testemunhando enquanto você está passando? Elas veem quão inteligente você é, o quão rico você é, o quão poderoso você é? Ou elas conseguem perceber Cristo sem mesmo você precisar abrir a boca? Porque testemunha é isso. Testemunha é representar outro, é falar acerca de outro, é demonstrar outro e não a si mesmo. Por isso João nos chama como testemunhas enviados por Deus. Ele vai dizer ainda no versículo de número 7, ele veio como testemunho para testificar da luz, a fim de que, esse a fim de que aqui é o objetivo, para que nós temos que testemunhar, para que João, esse enviado por Deus, tem que testemunhar acerca da luz? Ele vai dizer, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Dele aqui é João, não Jesus. João, o testemunho. Só que no testemunho de João, por meio do testemunho de João, há um objetivo. João não é testemunho de si mesmo. Qual é o objetivo? Para que, por meio dele, todos os homens crescem. Esse é o objetivo de todo testemunho. Esse é o papel de todo testemunho que vai testemunhar sobre alguma coisa. Esse é o testemunho bem-sucedido. E qual que é o testemunho bem-sucedido? Que quando ele testemunha, as pessoas acreditam nele? Não. Quando ele testemunha, as pessoas acreditam naquele a qual ele está testemunhando. É por isso que nós não devemos desejar que as pessoas ao nosso redor olhem para a nossa vida e vejam como nós somos bem-sucedidos. Porque se nós somos cristãos enviados como testemunhas, o nosso testemunho será bem-sucedido quando as pessoas olharem para nós e verem não a gente, mas verem aquele a qual nós testemunhamos. As pessoas vão olhar para a gente e não ver como a gente é inteligente, não ver como a gente é perspicaz, nós somos poderosos na palavra, persuasivos. Não, nós não temos poder de convencimento. Na verdade, nós nem queremos convencer ninguém, pelo menos não acerca da gente mesmo. Mas nós queremos demonstrar alguém a partir do jeito que a gente vive. A fim de que, por meio dele, por meio do testemunho de João, os homens venham a crer, não na testemunha, mas naquele a qual está sendo testemunhado. Aqui, meus irmãos, o testemunho de João funciona como uma placa.
E ninguém vai até uma placa para satisfazer. Alguns ainda tiram foto com a placa, né? Olha, cheguei na placa tal. A placa em si mesmo não diz nada. Pelo contrário, a funcionalidade da placa só é funcional porque ela aponta para algum lugar. Só precisamos da placa porque ela está nos destinando a um lugar. Se nós não queremos chegar a lugar nenhum, nenhuma placa serve para nós. Mas a placa só é placa porque ela aponta para o lugar aonde nós queremos chegar. João, como testemunha, é simplesmente uma placa para que as pessoas olhem para ele e saibam o caminho para onde deve ir. Assim deveria ser todo testemunho. Assim deveria ser todo crente. Assim deveria ser todos nós quando assumimos o compromisso de sermos testemunha desse que nos encontrou. Todo cristão foi chamado para ser uma placa que aponte para Cristo, não para si mesmo. As pessoas vêm até nós não para ficarem em nós, mas as pessoas vêm até nós para encontrar um destino. E se nós não estamos apontando para Ele, nós estamos fazendo o nosso testemunho da maneira errada. Nós somos simplesmente placa, nós não somos destino. Nós nem sequer deveríamos almejar ser destino, porque nós não temos essa capacidade. Somente Ele tem a capacidade de satisfazer todos aqueles que vão ao seu encontro. Por isso nós deveríamos, como assim? Como fomos satisfeitos nele, porque nos encontramos com Ele. Agora, quando as pessoas se encontram com a gente, nós deveríamos levar essas pessoas a Ele. Porque é exatamente isso que João vai fazer. Mais para frente nós vamos ver ele dizendo: aquele que virá após mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Depois ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João o Batista sabia qual era o seu papel como testemunha. A testemunha não quer os holofotes virados para si. Pelo contrário, a testemunha é um holofote dando luz àquele que realmente importa. E aí no versículo 8, João, o evangelista, faz questão de enfatizar uma coisa que parece redundante. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Para que isso aqui? O evangelista acabou de dizer no versículo 7 que João não é a luz. Ele acabou de dizer que João veio testemunhar acerca da luz. Por que agora no versículo 8 ele repete? João não era a própria luz. Na verdade, o que João, o evangelista, está enfatizando para nós aqui, e se você quer aprender a ler a Bíblia de uma maneira melhor, quando você vê essas repetições, o autor está querendo dar ênfase a um ensinamento. E o que João, o evangelista, está querendo dizer quando ele diz que João, o Batista, não é a própria luz, mas um testemunho acerca da luz? Simples. O evangelista sabe que é muito possível nós confundirmos aquele que carrega a luz com a fonte da luz. O evangelista sabe muito bem que o nosso coração idólatra, fábrica de ídolos, é muito tendencionado a confundir a beleza do mensageiro com a beleza da mensagem. É possível, meus irmãos, nós, nessa condição caída que nós temos, de admirarmos tanto o instrumento usado a ponto de nos esquecermos de quem está usando o instrumento. É possível, meus irmãos, nós idolatrarmos tanto o pregador e perdermos de vista aquele sobre qual ele está pregando. E isso não é uma particularidade do nosso tempo, viu? Já nos tempos de João, o evangelista, algumas pessoas estavam meio que fascinadas com o estilo de vida do João o Batista. E mesmo quando João Batista disse: olha, eu só vim preparar o caminho, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vai vir, eu preciso diminuir para que ele venha crescer. E quando Jesus aparece, o Batista diz: olha, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, então vão segui-lo.
Só que nós vemos lá em Atos 19 que ainda, muito tempo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, ainda havia pessoas que seguiam os ensinamentos de João o Batista. O ser humano, ele é tentado o tempo todo a fascinar pelo mensageiro e se esquecer da mensagem. Ele é atraído, ele fica vislumbrado, ele fica embabacado por aquele que está performando, mas não entende quem está usando por trás daquela performance. Nós temos essa tendência de querer idolatrar a pessoa, de fazer culto à personalidade, de endeusar, colocar pessoas em pedestais que não deveriam colocar. Nós somos mestres nisso. Idolatramos pastor, idolatramos pregador, idolatramos missionário, idolatramos igreja. Confundimos aquele portador de luz com o verdadeiro sentido da luz. Quando João, o evangelista, diz, ele não era a própria luz, mas ele veio como testemunha da luz, ele está dizendo para nós, todo testemunho precisa saber o seu lugar. Todo testemunho precisa saber que ele é testemunha da luz e não a verdadeira luz. Todo testemunho precisa saber e jamais confundir quem é a verdadeira luz com o seu papel diante dessa verdadeira luz. E aqui, meus irmãos, dessa verdade aqui depende todo o ministério cristão. Porque se você foi enviado por Deus como testemunha, mas ainda não sabe diferenciar o que é portar a luz e ser a luz, você vai falhar e fracassar na missão. Se você ainda não entendeu a diferença de que a luz brilha na gente, mas passa pela gente, não vem da gente, não é pra gente, você pode confundir uma hora ou outra em você ser o próprio portador de luz. E se você não sabe, a palavra latina para portador de luz é Lúcifer. Aquele que queria ser a própria luz, aquele que queria ter a luz de Deus. Que Deus nos guarde de chegarmos nesse ponto. Porque toda testemunha que confunde ser testemunha de luz com ser a própria luz, está assumindo o mesmo lugar que Satanás um dia desejou. Você pode se assustar, mas não se espante, porque isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Pastores que acham que são a fonte da luz, e não que a luz passa por ele. Pregadores que acham que eles detêm a própria luz e esbanjam, vivem vida de luxo e querem viver como se fossem estrelas e querem brilhar como se fosse a luz, mas se esquece que só brilham porque a luz que está nele não vem primeiramente dele. Isso é tão perigoso que Jesus vai dizer acerca de João um pouco para frente, e você que está com a Bíblia aberta aí, folheie comigo, capítulo 5, versículo 35 desse mesmo João. Acerca de João Batista, Jesus vai dizer: João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que aqueles que testemunham sobre a luz até possuem em si algum tipo de luz. Ele vai chamar João o Batista de candeia. E não sei se vocês ainda lembram como funciona uma candeia. A candeia é um artefato de produzir luz, mas que a luz não é produzida nela originalmente. Ela precisa de óleo e pavio para o fogo então produzir a luz. Isso é candeia. Candeia reflete luz. Candeia mantém luz. Candeia armazena luz, mas candeia não tem luz própria. É de candeia que Jesus chama João, quando ele testemunha acerca da sua luz. Nós temos como testemunhos algum tipo de luz em nós. O próprio Jesus vai dizer isso no seu Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. E a luz de vocês precisam brilhar no meio dos homens,
para que vejam a sua obra e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Vocês têm luzes, mas nunca se esqueça que tipo de luz você tem e que tipo de luz Jesus é. Os testemunhas são luzes porque eles são candeias. Candeias que refletem a luz, candeia que queima a luz, candeia que radia a luz, mas candeia que sabe que não produz a sua própria luz. A diferença entre a luz e a candeia é porque a candeia recebe luz, mas não produz luz por conta própria. Uma candeia, quando perde a luz, perde os seus... o que precisa fazer para que ela se mantenha acesa, ela se apaga. Uma candeia pode se apagar, a luz não. Uma candeia depende de fontes para produzir a sua luz. Jesus é a própria fonte da luz, essa é a diferença. E aí, meus irmãos, o problema começa quando a candeia esquece que a sua luz é emprestada. Sabe quando nós estamos envolvidos tanto com a luz, que nós começamos a brilhar? A Bíblia diz isso sobre Moisés. Ele desceu depois de um culto fervoroso no monte, e a sua face estava brilhando. E aí ele se envaideceu todo, né? Colocou lençol. As pessoas não podem ver minha face brilhar. É muito perigoso quando nós, nesse relacionamento para com a luz, começamos a ser iluminados e as pessoas em volta começam a observar que a gente tem luz. Olha para ele como brilha. Quando fala eu arrepio, quando canta desce lágrima no olho, nossa, mas que bênção que é fulano de tal, né? Cuidado, não se esqueça que você é candeia e a sua luz é emprestada. Às vezes nós achamos pelo fato de estarmos representando a luz, testemunhando a luz, portando a luz, essa luz depende da gente. E não. Nós carregamos luz, nós mostramos luz, nós entregamos luz, trazemos pessoas para a luz, mas essa luz não é produzida em nossa, a fonte é externa, ela passa pela gente para alcançar os outros. A luz que está em nós nunca é para nós, mas é para iluminar os outros. Meus irmãos, todas as vezes que nós queremos que as pessoas reconheçam a glória da luz que brilha na gente, em vez de conhecer a fonte da luz que está brilhando na gente, nós nos tornamos Lucíferas. Nós queremos que as pessoas vejam como ele prega, como ela canta, como ela serve, que é uma beleza. Não, mas faz café, mas faz bolo, mas faz não sei o quê, mas limpa chão, mas canta e toca. Nossa, como que é demais no que faz. Mas faz por quê? Produz por quê? Serve por quê? Canta por quê? Prega para quê? A luz que nós estamos demonstrando é uma luz sim de fato, mas nunca se esqueça que nós somos candeias. A luz que está sendo demonstrada não parte da gente, é uma luz que vem de fora e é para fora, não depende da gente, mas é um privilégio que essa luz venha e passa pela gente para alcançar outras pessoas, para iluminar outras pessoas, para tirar outras pessoas da treva. É uma bênção fazer parte da luz, mas jamais queira para si a glória dessa luz. Nós somos simplesmente testemunhas da luz. O que essas testemunhas testemunham enquanto andam? O que essas testemunhas testemunham enquanto trabalham? O que essas pessoas estão mostrando, enfatizando, experimentando quando olham para você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família? Quem eles estão vendo testemunha? Você quer que veja a sua beleza? Você quer que veja o seu sucesso? Você quer que veja o seu carrão do ano que você conseguiu? Às vezes você está achando que a luz é própria e ela depende única e exclusivamente de você. Nós precisamos entender que como lâmpadas, nós não somos a luz, mas nós simplesmente refletimos a luz. E como testemunhas, o nosso objetivo não é mostrar a nós mesmos, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam aquele a qual refletiu a sua luz em nós.
O que as pessoas falam depois de terem uma conversa com você? Nossa, como que fulano é inteligente. Nossa, como que fulano mudou de vida. Nossa, como que fulano cresceu na vida. Será que tudo que a pessoa pode falar acerca de você depois de conhecer você é sobre você mesmo? Aonde que Jesus aparece na sua vida? Aonde que a luz transformou você e transformou a sua vida? Aonde que as pessoas conversando, observando você, conseguem ver alguém além de você? Oh, meus irmãos, eu não quero receber elogio depois, no final do culto. Nossa, pastor, que mensagem maravilhosa. Deus guarde o meu coração disso. Mas eu adoraria receber uma palavra e dizer: pastor, depois dessa mensagem eu passei a amar Jesus mais. Porque nessa mensagem, não olha como o pastor prega, não, mas olha como é lindo o Jesus que o pastor prega. Olha como que eu aprendi a ver Jesus de uma maneira diferente. Olha como eu adoro mais Jesus depois de ver Jesus por esse ponto de vista. Mas não se encante com a mensagem, ou melhor, com o mensageiro. Se encante com a pessoa da mensagem. Pregadores vêm, pregadores vão, mas a pregação é que fica. Pastores se levantam, pastores caem, pastores nascem, pastores morrem, pastores vêm, pastores vão, mas quem fica é Jesus. Não se encante com essa igreja também tem as suas falhas. Não se encante com a maneira que nós vivemos, a comunhão também tem as suas falhas. Mas se encante com a pessoa que produz em nós, apesar das falhas. Você não deveria se encantar como que essa igreja é unida. Você deveria se encantar como que uma igreja cheia de pecadores, com pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, conseguem sentar na mesa para comer e amar uns aos outros, e ter prazer na comunhão uns com os outros. E a resposta seria não por causa de nós, mas por causa do Jesus que está acima de nós. As pessoas não têm que olhar para a Igreja Batista e ver como que ela é acolhedora. As pessoas têm que olhar para a Igreja Batista e ver como que Jesus é acolhedor através da sua igreja. As pessoas têm que olharem para o pastor e não ver como que o pastor grita, fala tanto alto. Tem que olhar para o pastor e ver como que ele ama a Jesus, a ponto de falar apaixonadamente acerca desse Jesus. Tem que olhar para as meninas cantando e ver que elas estão apaixonadas por Jesus, ver que elas estão transpirando e transmitindo luz, porque não parte delas, mas vem de cima. E todos nós com os nossos pecados, todos nós com os nossos defeitos. Você não entende como que a pessoa tropeça lá fora, mas aqui dentro irradia luz, porque não depende dela. Ah, fulano é uma bênção na igreja, mas no trabalho acontece, porque nós pecamos. Não se esqueça que nós somos homens, nós falhamos, temos os nossos pecados e as nossas fraquezas, mas acima disso, ainda somos aqueles a quem Deus quer usar. Mas nunca se esqueça que enquanto Ele nos usa, nós somos simplesmente testemunhas da luz. Versículo 9, finalmente, vai dizer para nós: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E aqui, João o Batista desaparece do texto. Ah, pastor, por que tadinho do João Batista? Ele era batista, né? Gostava tanto dele. Não. Essa é a beleza do texto. Porque João cumpriu o seu papel como testemunha. A testemunha começa falando, e no final nós não vemos mais a testemunha, mas vemos aquela a qual ele testemunhou. A testemunha desaparece, cumpriu a sua missão, e nós conseguimos ver, mesmo ele não estando presente, aquele a qual a testemunha representa. João some da cena, e nós terminamos como deveríamos terminar, contemplando aquele a qual ele está testemunhando, Cristo. É assim, meus irmãos, que um bom testemunho precisa terminar. É assim que a vida de um bom crente precisa ser.
É assim todos aqueles que foram enviados para testemunhar, que a sua vida, que o seu discurso, que a sua conversa não termine falando de si mesmo, mas sempre termine apontando para Cristo e você desapareça. Porque você não é a luz. Mas ele vai dizer: estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Você não é a luz. Você não produz luz. Você depende de uma fonte de luz. Jesus não. Ele é a verdadeira luz. Verdadeira luz porque Ele é o único que não precisa de outra fonte para brilhar quando brilha. Verdadeira luz porque Ele é a origem de todas as outras luzes que brilham a partir dEle. E não tem problema nenhum, meus irmãos, outras luzes brilharem como nós devemos brilhar. Jesus disse para nós brilharmos diante dos homens. O problema é quando nós nos esquecemos de que a luz que nós temos não é para nós mesmos, mas para mostrar aquele a qual nós recebemos a luz. Sabe o holofote? O holofote, ele tem luz, que não é dele. Se desligar o interruptor, acabou a luz. Mas tem luz. Qual que é a função do holofote? Mostrar, apontar, ressaltar alguma coisa a qual o holofote quer que as pessoas vejam. Nós somos holofotes. Temos luzes, iluminamos, apontamos, ressaltamos, mas nunca para nós mesmos. A função do holofote não está em iluminar a si mesmo. Assim também, nós não somos testemunhas de nós mesmos, mas somos luzes que ilumina aquela luz que deu origem a cada um de nós. A verdadeira luz estava vindo ao mundo, e ela veio ao mundo. Isso aqui é muito interessante, porque algumas pessoas pensam que a salvação ela é um caminho escuro, até que nós um dia descobramos a luz. O Evangelho conta uma história diferente, porque no Evangelho a salvação é a história da luz entrando no escuro para encontrar as pessoas que estavam perdidas. O cristianismo, meus irmãos, não é a história da humanidade escalando até Deus, mas ao contrário, o tempo todo é Deus vindo atrás dos homens. O Evangelho nos mostra que é Jesus quem vem. O Evangelho nos mostra que é Jesus quem entra. O Evangelho nos mostra que é Jesus quem se aproxima. Nada depende de nós, nada parte de nós. Não somos nós que encontramos a Deus no meio do escuro, mas é Ele que invade o escuro da nossa vida e nos acha perdido e nos dá uma direção. Não depende de nós, depende dele que vem. A verdadeira luz veio ao mundo, e essa verdadeira luz ilumina todos os homens. Aqui a gente precisa fazer uma diferença entre iluminar todos os homens e salvar todos os homens. Isso aqui não é universalismo. Jesus veio para salvar todas as pessoas. Não. Isso aqui significa que a verdadeira luz ilumina todos os homens. E é diferente. Porque quando a luz ilumina, ela não simplesmente traz à tona o que estava escondido, ela revela aquilo que estava oculto. E quando ela revela, quando a luz penetra num quarto escuro, ela não mostra simplesmente a beleza do quarto, ela também revela a poeira em cima da cômoda. E quando a luz entra naquele lugar que só havia trevas, uma decisão precisa ser tomada. Eu passo o pano para limpar a cômoda ou eu apago a luz para deixar do jeito que está? Esse é o verdadeiro sentido de que a luz veio para iluminar todos os homens. A iluminação vem para revelar, para expor, para confrontar, mas há uma decisão a ser tomada quando a luz chega no ambiente escuro. Fazer aquilo, o reparo, o conserto que a luz está apontando, ou apagar a luz para que nós não precisamos mexer naquilo que ela expôs.
Assim é Jesus vindo ao mundo. Ele não veio para salvar todos, infelizmente. Queria nós que todos fossem salvos, mas o efeito da luz, ao mesmo tempo que ela consola alguns, ela confronta outros. A luz para aqueles que estavam desesperados no escuro, ela é consoladora. Há um famoso ditado que quando a pessoa está sem saída, ela quer uma esperança, ela enxerga uma luz no fim do túnel. A luz pode ser símbolo de esperança para aqueles que estão desesperados, mas a luz também pode ser uma pedra no sapato para aqueles que querem se esconder. O problema aqui, meus irmãos, não é que a luz veio ao mundo. O problema é que quando essa luz vem ao mundo, acontece aquilo que João vai dizer para nós no capítulo 3, versículo 19. Por favor, vire a página aí mais uma vez. No capítulo 3, versículo 19, João vai dizer para nós assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. O problema não é a chegada da luz, o problema é o que essa chegada de luz causa. Algumas pessoas estavam esperando ansiosamente essa luz chegar, outras pessoas estavam implorando para que essa luz nunca chegasse. E essa é a diferença, os efeitos diferentes que a luz ocasiona. Para alguns ela é consolo, para outros ela é confronto. Uns estavam esperando essa luz para poder caminhar, outros querem apagar a luz para continuar a esconder as suas obras debaixo das trevas. O problema é que quando a luz chega, ela vem para revelar. Quando a luz chega, ela chega expondo. Quando a luz chega, ela chega chamando ao conserto. E a pergunta que fica para nós é: quando essa verdadeira luz se revela diante de nós, o que ela revela de nós? Será que quando a verdadeira luz, ela se revela diante de nós nos mostramos ser uma pessoa que precisava dessa luz como uma candeia para ser o que é? Ou nós nos escondemos, corremos para fora dessa luz, porque essa luz revela aquilo que eu não gostaria que fosse revelado? Quando a luz se revela diante de nós, ela traz imperfeições, ela traz coisas que eu gostaria de esconder. Eu vou lá na luz para tampar algumas imperfeições da pele. Eu não queria que essa câmera, com essa nitidez, mostrasse tudo que tem aqui em mim. Então tem que colocar um efeito, tem que fazer alguma coisa, talvez o ângulo da luz. O problema não é a luz, o problema é o que a luz revela. E se você não teve um encontro com essa luz até hoje, eu tenho uma má notícia para você. Hoje a luz se revela diante de você. Vai consertar ou vai correr? A verdadeira luz que ilumina todos os homens, que traz à tona aquilo que estava oculto, que joga para fora as impurezas escondidas, que coloca diante dos nossos olhos aquilo que nós fazíamos questão de fingir que não víamos. Ele é a verdadeira luz. Ele expõe, ele revela, ele confronta aquilo que precisa ser confrontado. Mas há uma boa notícia também. Para aqueles a qual, depois de ter um encontro com a luz, reconheceram que havia algo ali que eles não sabiam e que precisa ser consertado, essa luz também está disposta a te ajudar a consertar. Pastor, a luz não tinha brilhado ainda. A luz não tinha iluminado alguns cantinhos escondidos ainda. A luz não tinha chegado até debaixo do tapete. Hoje chegou, hoje ele expôs, hoje ele trouxe à tona, pastor. O que eu faço? Não apague a luz, mas corra para a luz. Chegue mais perto, deixa ela mostrar. Tem buraco, tem espinha, tem imperfeição. Tem.
Mas quanto mais perto você chegar, mais claro fica para você consertar. Quanto mais você se aproxima dela, mais limpo, mais claro, mais certo da limpeza que você tem que fazer ficará. Quanto mais você se aproximar, mais ela vai te iluminar. E quanto mais iluminação tiver, mais limpeza será possível de fazer. Então a resposta diante da luz não é correr, é se aproximar. E não sei se você percebeu, a essa hora do sermão, nós começamos colocando Jesus diante de um tribunal. E João, fascinantemente, termina o sermão nos colocando no tribunal. Se nós colocamos a pessoa de Jesus em xeque, perguntando quem é esse Jesus, João termina revelando para nós que ele é a verdadeira luz, que afinal de contas, quando se encontra com a gente, não somos nós que perguntamos quem é ele quem revela quem nós somos. E na maioria das vezes, nem nós sabíamos quem éramos de fato. Estava tão escuro, estávamos tão em trevas, havia tanta sujeira, tanta poeira, tanta meleca, que a gente não conseguia ver a nossa face, precisou alguém iluminar. Aí você tira, limpa, aí você vê, eu era pecador mesmo, nem sabia, Pois é, miserável, destinado ao inferno. Até as coisas boas que você queria fazer, você fazia com más intenções. Mas não corre dele não, corre para ele. Porque quanto mais próximo você estiver, mais certeza de que pecador você é. Mas quanto mais profundo você vê as suas imperfeições, quanto mais claro você vê as suas fraquezas, mais condição de lutar, de corrigir, de enfrentar elas você terá. Não é correndo da luz, mas é correndo para a luz. Que se reconhece o erro, enfrenta o erro e vence o erro. Nós precisamos da luz para vencer, nós precisamos da luz para ver quem somos, nós precisamos da luz para corrigir-nos. Mas até a correção em nós, não somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz por nós. Meus irmãos, se essa luz nessa noite vier te iluminar, não corra para nenhum lugar, não se esconda, não tente se enfiar debaixo dos tapetes por aí, mas deixa ela revelar, porque quanto mais ela revela, mais nós sabemos o quão podre nós somos, e quanto mais indignos nós sabermos que somos, mais teremos a necessidade de alguém que faça alguma coisa por nós. E quanto mais essa luz revelar o quão nós precisamos de outro alguém, mais ela demonstra que Ele mesmo é aquele a qual nós precisamos. É Ele quem vem, é Ele que revela, é Ele quem convence, é Ele quem perdoa, é Ele quem santifica, é Ele quem salva. Ele faz tudo por nós. Não precisamos de obras, não precisamos de nada, não precisamos de dar dinheiro, não precisamos fazer nada. Ele fez tudo por nós. E como que você ainda, ao encontrar com essa luz, corre para longe dessa luz e não corre de uma vez por todas para o braço dessa luz? Ele estava na eternidade e penetrou o tempo e a história por causa de você. Ele tinha tudo em seu mundo e na sua dimensão, mas resolveu criar a mim e a você. Ele não precisava da gente, não precisava nada disso, mas ainda fez por amor de mim e por você. Depois de entrar, de se sacrificar, de ressuscitar, de te iluminar, ainda quer salvar você. Como você foge dessa luz? Mas se essa luz de Jesus nessa noite te iluminar, não foge mais. Mas abraça essa luz, que ela vai te dar uma consciência de pecado tão grande que você vai chorar. Tem pecado que você nem sabia que era pecado. Tem pecado escondido que Ele vai te fazer lembrar. Tem pecado que você vai... Mas todos Ele é capaz de perdoar. Ele traz à tona para apagar. Ele revela para descartar.
Ele te mostra o quão pecador você é, amassa e joga no mar, e ao mesmo tempo te mostra o quão amado você é. Porque Ele não te revela para te envergonhar, Ele te revela para curar. E a gente encerra com essas 3 coisas que João ensinou para nós aqui. Que em primeiro lugar, nós somos testemunhas da luz. Essa é a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos homens enviados por Deus, mas também temos uma missão: testemunharmos acerca dessa maravilhosa luz. Depois João nos lembra e faz questão de enfatizar, porque os testemunhos precisam saber quem eles não são. E João diz, ele não era a luz. Porque saber quem nós não somos também é importante. Mas mais importante ainda do que saber quem nós não somos, é saber quem Ele é. E se a pergunta que nós fizemos para João no começo desse sermão, quem é Jesus, João? Ele nos responde no final desse sermão, Ele é a verdadeira luz que veio para iluminar todos os homens. Tudo termina onde deveria terminar. Não em João Batista, não na igreja batista, não no pastor batista, mas na pessoa bendita de Jesus. E que nessa noite, meus irmãos, possa ser assim também na nossa vida. Quando as pessoas forem falar da gente, que elas não venham falar da nossa vida, mas que venham falar do Jesus que mudou, salvou e transformou a nossa vida. Que no final do sermão você não fala, que sermão que o pastor pregou, não. Mas que Jesus maravilhoso que o pastor nos mostrou. Que as pessoas não venham falar, olha como que a pessoa é crente, ora tanto. Só fala dela, quantas horas ela orou, quantos montes ela subiu, não sei o que. Só fala dela. Eu não quero saber de você, meu irmão. Eu não quero saber de você, minha irmã. Eu quero saber de Jesus na sua vida. E que as pessoas, depois de conversarem com você, não vão dizer, nossa, como que fulano é espiritual. Não. Nossa, como que o Jesus dessa pessoa é maravilhoso. Esse Jesus eu quero. Não aqueles que me apresentaram, mas esse visível, demonstrável, palpável, na vida dela, eu vi a transformação. Ela só fala dele, ela tem o cheiro dele, ela se parece com ele, ela fala como ele. Você foi tão bom testemunho, que as pessoas são capazes de te confundir, aquele que testemunha com aquele que é testemunhado. Mas você testemunha, nunca se esqueça de que você não é aquele a quem testemunha. Você é candeia, Ele é a luz. Você é placa, Ele é o destino. Você é holofote, Ele é aquele que precisa aparecer. Que ninguém saia daqui nessa noite admirando placa, mas que todos possam, por meio da placa, chegar em seu devido destino. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nos conduzir em adoração nesse momento final. E que depois de conhecermos Jesus como a verdadeira luz que ilumina a todos nós, nós possamos, por um momento, adorá-lo como Ele realmente merece. Eu acho que toda a igreja deveria cantar numa só voz, em adoração a esse Jesus.